Dia, nono ano, espero que estejam bem. Aqui é a professora Luciana, vamos iniciar as nossas atividades de português dessa semana. Esta semana vocês vão pegar então a apostila Universitário 2 lá na página 36, ok? A continuação dos exercícios da semana passada. Então vocês vão ver aqui que as frases usadas são retiradas dos últimos textos que a gente viu, beleza? Olha lá, reflexão sobre o uso da língua, orações coordenadas e orações subordinadas. Então, a gente precisa recordar um pouquinho aqui aquela questão sobre período, né? Porque nós estamos vendo período composto. Então, lembre-se, período composto é aquele período formado por mais de uma oração. E para nós termos oração, nós precisamos do verbo, né? Então, conforme o número de verbos de uma frase, nós vamos ter oração. Então, quantos forem os verbos, serão as orações. Se eu tiver um período formado por apenas um verbo, esse período será período simples. Se eu tiver mais verbos, esse período vai ser período composto. Então, vamos lá começar. Questão 1. Releia este trecho do texto Fascínio, Modelos e Linguagem da TV. Bom, então você vai ler aí o trechinho. Olha a primeira questão. Quantos verbos existem nesse trecho? Você vai então assinalar os verbos. Lembre-se, verbo é ação, certinho? Quantas orações existem em cada uma das frases? Veja, pessoal, a frase ela começa na letra maiúscula e termina no ponto final. Então vamos pegar a primeira. A televisão daquela época era mágica. Então veja, quantos verbos eu tenho aí? Quem é o verbo? O verbo é o era, do verbo ser, certinho? Tenho apenas um verbo. Então aqui eu tenho período simples, tá? E aí você continua então. Seleciona aí os verbos para você poder responder se é simples ou se é composto, tá? Já fui até adiantando a questão 2, né? Ó, os períodos são simples ou compostos? Por quê? Se você tiver um verbo só, o seu período vai ser simples. Se você tiver mais de um verbo, vai ser composto. E a explicação é justamente essa, o número de verbos, ok? 2. Releia este trecho de Um Menino Sem Imaginação. As pessoas sentavam juntas, conversavam e trocavam ideias na hora das refeições. Observe, primeira oração, as pessoas sentavam juntas. Olha o verbo destacado aí, sentar, né? 2, segunda oração, as pessoas conversavam. Olha aí o verbo. Terceira, e as pessoas, né? Porque as pessoas fica subentendido, trocavam ideias na hora das refeições. Então veja, aqui eu tenho 3 orações, né? 3 verbos que fazem parte dessas orações. Então olha a explicação aqui e a questão que vai vir. Cada oração sozinha não tem um sentido completo. Sendo assim, perdão, eu li errado, pessoal. Cada oração sozinha tem um sentido completo. Tinha achado estranho mesmo, li errado. Sendo assim, é possível perceber uma independência sintática, pois todas as informações apresentam um sujeito e um predicado. Vamos traduzir isso daqui para vocês. Olha, cada uma dessas orações que forma esse período, elas são independentes. Veja só, as pessoas sentavam juntas, beleza, tem sentido completo. As pessoas conversavam, também tem sentido completo. E as pessoas trocavam ideias na hora das refeições, também tem sentido completo. Então, o que isso significa? Que cada uma dessas orações não depende necessariamente da outra para fazer sentido, elas fazem sentido sozinhas, beleza? Então, olha a questão aqui, ó. Qual é o sujeito de cada uma das orações? Ou seja, de quem eu estou falando, declarando alguma coisa. Veja lá, as pessoas sentavam juntas. Quem sentavam juntas? Só podem ser as pessoas. Então, as pessoas é o meu sujeito. Então, você vai usar esse raciocínio na segunda e na terceira oração para ver quem é o sujeito, tá certo? Chegamos aqui ao finalzinho da página. Observe que a segunda oração aparece separada da primeira apenas por uma vírgula. A terceira é introduzida por uma conjunção, o e.
né? Dizemos que o período é formado por orações coordenadas. A conjunção e expressa a ideia de adição, ou seja, alguma informação foi acrescentada à ideia anterior. Então, o que é importante que você perceba aqui, pessoal? Aqui está sendo apresentado o conceito de oração coordenada, ou seja, um exemplo prático, né, de oração coordenada. Mais para frente ali já vai explicar o que é a oração coordenada. Aqui o que acontece? Olha, nós temos aqui 3 orações, né? A primeira está separada da segunda por vírgula e a terceira tem aí o E, né? Mas de qualquer forma, essas orações são independentes, por isso que elas são chamadas de orações coordenadas. Elas aparecem juntas, caminham juntas, vamos dizer assim, mas uma não depende da outra, certinho? Então, aí já temos o primeiro conceito, oração coordenada. Vou parar o vídeo aqui e já continuo. Aguardem, por favor.